Então, vamos continuar aqui com o treinamento. Vamos falar agora sobre o editor aqui do N2N, né? Esse palco, né? O nome certo dele é editor mesmo. É aqui que tudo acontece. É aqui que você vai montar a mágica do negócio, né? É aqui que a gente realmente faz arte. E eu vou explicar para vocês alguns conceitos aqui desse editor, né? Então, o primeiro conceito é que o N2N, o nome Nodemation, né, é porque ele nomeia cada componente, esse aqui, esse start é um componente, né, ele chama de node. Né? Então, um node nada mais é do que um componente que vai ou receber dado, ou processar dado, ou enviar o dado para algum lugar. Vai salvar no banco de dados ou enviar para alguma integração. Então, o node ele é um componente que vai processar a informação. Né? Geralmente, o node ele executa uma única tarefa. Então, eu quero criar um contato no Mautic. Ele vai criar um contato no Mautic. Se eu quiser criar o contato e depois apagar, eu tenho que ter dois nodes. Um que cria, outro que apaga. Então, entendam que o node, no mundo da programação, é como se fosse uma função. Ele só executa uma coisa. Ele só vai executar uma única coisa. E aí você vai poder colocar vários em sequência. Né? Então, um node em sequência do outro, executando várias coisas daí. Né? Então, cada componente aqui, ele é chamado de node, né? Existem três tipos de node, dois tipos de node, né? Vamos dizer assim, né? Você tem o node, o que ele chama aqui de regular, né? Esse node aqui que é o node comum, né? O Mautic, por exemplo, né? Eu tenho aqui o node Mautic, ó. Então esse aqui é um node regular, é uma integração, né? Alguém foi lá e desenvolveu uma integração para o Mautic. Então você vai utilizar o node Mautic. Existem outros 200 e poucos integrações aqui. Então, esse node que é do tipo regular, entendo que ele vai ser sempre uma integração. Além desse regular aqui, eu tenho o que ele chama de core node, esse core node aqui, né? Esse core node é o seguinte, na programação, quando você vai utilizar uma linguagem de programação, ela oferece algumas coisas para você, para que ela possa ser chamada até mesmo de linguagem de programação. Né? E além da linguagem de programação, você acaba utilizando um framework junto. Então, eu tenho a linguagem de programação, que é uma base, e eu vou ter um framework que usando essa base, eles criaram mais facilidades para mim ainda. A gente pode entender os core nodes dessa maneira. Então, se você pegar um programador e explicar isso para ele, ele vai entender. O core node, ele vai oferecer o que você precisa de básico. Por exemplo, o que é um básico aqui? Ó? Transformar dados, renomear campos, criar novos campos. Isso aí é básico, isso aí é uma opção básica. Manipular arquivo, salvar um arquivo, ler um arquivo, são componentes básicos de um sistema de informação. Né? Então, tudo isso aqui está dentro do que o N2N chama de core node. Então, esses core nodes aqui, vamos chamar de coração da coisa. Né? É aqui que você vai controlar o fluxo da informação, você vai formatar uma informação, você vai verificar se um valor é menor ou maior do que outro. Né? Enfim, esses core nodes aqui são os componentes básicos, né? E eles são análogos aí a um framework de programação. Né? Então, a gente vai fazer a gente acaba fazendo muito uso dele no dia a dia, esses core nodes aí, né? E é legal entender que eles colocaram desse jeito, né? Porque fica perfeito nesse caso, né? O Core Node ele é um componente de programação, ele é um recurso que o N2N tem, independente do Mautic, do HubSpot, do ActiveCampaign, do MailChimp, independente disso. É um recurso dele, né? Então, a gente vai se aprofundar mais, né, nas próximas aulas aí dos Core Nodes, né? E além dos core nodes e dos nodes regulares, eu tenho os triggers, né? Que a gente viu ali nas primeiras aulas, né? Que ele fica ali aguardando alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui no Mautic o Mautic Trigger, né? Então, o Mautic Trigger, ele é um node que ele vai lá no meu Mautic e vai criar lá no meu Mautic um webhook. E assim que, por exemplo, um contato for criado, automaticamente esse node aqui ele é acionado. Então ele fica esperando entrar um contato no Mautic. A hora que entra o contato no Mautic, esse node aqui é acionado e o meu workflow começa. Então todo workflow ele começa com um trigger. Né? Todo workflow ele vai ter que ter um gatilho, vai ter que ter algo que start aquele workflow. E esses triggers aqui são o nosso companheiro aí, né? Então, a maioria dos sistemas tem o trigger,
né? Que ele vai ficar aqui quietinho, a hora que acontecer alguma coisa aqui, ele chama esse cara para funcionar, né? Então é legal vocês entenderem essa diferença aqui de um para outro, né? Do Core Node, que é uma base do end-to-end, uma base do sistema, e oferece os componentes básicos para que a gente possa montar os outros nodes, né? Esses nodes regulares, que são as integrações, né? Que são os componentes que conectam os sistemas, e os triggers, né? Que são os nodes que startam o seu workflow. E a gente chama de workflow um conjunto de nodes, né? Então, o node, para você, né? Ele é um sistema que vai processar informação, receber informação, e o workflow é essa sequência, né? Então, aqui eu tenho um workflow com 2 nodes. Eu posso salvar esse workflow, né? Então, o workflow é essa sequência que eu vou criando nodes e mais nodes, colocando um atrás do outro aqui. Eu vou conectando ele, né? Então, por exemplo, né? Entrou um lead aqui no end-to-end, eu processei a informação, salvei no Mautic, depois eu salvei no HubSpot. Isso aqui é um workflow, né? É essa sequência lógica que eu faço das conexões das coisas, né? Então, a informação ela vai entrar aqui e eu vou processando ela até ela vir aqui e acabar, né? Sempre que chegar no último node, acabou ali, né, o seu processamento, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso daqui? Tranquilo? Em relação ao workflow, tudo? Outro componente legal que a gente tem, né, aqui no end-to-end, quando você aproxima aqui o mouse desse mais, né, para poder adicionar um node, a gente tem esse cara aqui, ó, que são os stickers. Eles não são nodes, né, mas eles são componentes visuais que você pode utilizar para organizar o seu workflow. Então, imagina que eu tenho um workflow complexo aqui, né? Eu tenho um workflow que tenha 10 componentes. Eu posso pegar um sticker aqui, ó, e ele vai sempre ficar para trás dos nodes, e eu posso fazer mais ou menos isso daqui, para documentar, né? Então, eu venho aqui no título e coloco, né? Ó, fase 1. Então, eu ponho aqui, ó, armazena as informações nos sistemas. Então, fica como se fosse uma documentação. É uma maneira que o end-to-end encontrou, que eu achei que ficou muito legal, né? Assim, simples e funcional, para você poder vir aqui e virtualmente agrupar nodes, fazer alguma documentação, colocar algum comentário, né? Geralmente a gente vê os workflows com um sticker escrito assim, ó, não altere. É o mais comum que tem, né? Não mexe, tá em produção. Mas você pode colocando quantos você quiser aqui para poder fazer todos os comentários que tem que fazer. E é muito bom que vocês criem esse hábito de documentar, né? Lembrando que é um sistema feito por programadores, né? E na programação, a documentação é o coração da coisa, né? Daqui a um tempinho eu já não lembro mais nada que eu fiz lá e coloquei, né? Tem aquela brincadeira que fala que quando a gente fez, quando eu fiz isso aqui, né? Eu e Deus sabia, hoje só Deus sabe, né? É muito comum mesmo isso aí. Isso aí pode ser um perigo, né? Com o tempo vocês viram um problema mesmo, tá? Então, ficar atento, tá, gente, com isso daí, tá? De documentar, tentar o máximo possível documentar, né? Que nem o Alexandre falou, né? Infelizmente eu não posso mudar a cor ainda. Quem sabe um dia eles não deixem de mudar a cor dos stickers, né? Mas a função deles é documentar. Tanto desse modo aqui, de você colocar, ó, essa aqui é a fase 1, eu estou armazenando. Na fase 2, eu vou criar mais alguma outra coisa. Daqui a 6 meses, quando você abrir esse workflow, você vai ler ali e você vai se localizar. Você vai entender o que você fez, né? Essa que é a importância deles, tá? Então, não subestimem, tá, gente? A questão aqui dos stickers, tá bom?